Olá pessoal, tudo bem por aí com vocês? Eu espero que sim e que hoje vocês estejam super animados assim como eu para esta nossa conversa. Bora conversar hoje um pouquinho sobre como as coisas mudam com o tempo, não é isso? Acho que de uma geração para outra a gente sente muito isso, mesmo que hoje digam as gerações estão cada vez assim mais curtinhas. Geração X, Y, Z, millennials, eu já não sei nem mais em que geração estamos, né? E aí todas essas gerações e esses vários grupos de pessoas ficam convivendo e a gente começa a perceber que parece que de uma geração para outra tudo muda muito. Eu descobri recentemente, inclusive, que eu pertenço à geração sanduíche. Já ouviram isso? É aquela geração já adulta, né? Em que os pais estão ainda vivos, muitas vezes até os avós, ou seja, idosos na família, de quem a gente tem que cuidar, com quem a gente um pouco se preocupa, claro, em razão deles já estarem com uma certa idade, porém ainda muitas vezes ativos, trabalhando, enfim, e requerem, claro, alguns cuidados especiais muitas vezes. E é uma geração que também já tem filhos e os seus próprios descendentes, e aí tem que cuidar também da criação aí e do convívio com as crianças e os mais jovens. Então, se eu sou da geração sanduíche, não sei se vocês a qual pertencem, se são um pouquinho mais jovens, um pouquinho mais velhos, enfim, já é uma geração que recebeu aí um novo nome, uma nova etiqueta, né, como a gente sempre gosta de fazer. E as gerações, quando estão convivendo juntas, muitas vezes é um negócio bacana, um aprende com o outro, mas às vezes nem tanto. E aí eu trago para vocês hoje a indicação de uma leitura muito divertida. Eu ri a beça porque achei extremamente inteligente, irônica, né? Assim, um livro super diferenciado e que tem tudo a ver com uma época que eu admiro muito, já que a gente está falando justamente de épocas e gerações e tempo, e de dois escritores que eu conheço bastante, porque eu particularmente tive de ler muitos livros de cada um deles durante a faculdade de letras, que eu fiz lá nos idos já de 2000, 2001, 2002. E aí eu tô falando desse livro aqui, super legal, com uma capa inclusive bem primaveril e colorida. Vejam aí, do Sérgio Rodrigues. Não sei se vocês conhecem esse título dele. Tem tudo a ver com a nossa conversa e vai servir aqui, claro, como uma indicação para esse nosso bate-papo. Tem por título A Vida Futura. Foi publicado no ano passado pela Companhia das Letras. Porque ele, Sérgio Rodrigues, como autor, imagina uma situação mega interessante, que são dois grandes nomes da literatura brasileira do século XIX, visitando os tempos atuais, visitando o século XXI. E o que eles encontram por aqui. Então o mote, na verdade, não é tão inédito e tão novo assim, porque vocês devem conhecer livros, filmes, histórias que trazem essa questão de uma viagem no tempo. Você vive numa determinada época, mas tem uma curiosidade de saber como será o mundo daqui 100 ou 200 anos. Nesse caso, J e J, que são as principais personagens aqui, já explico, eles fazem essa viagem ao tempo. Eles já faleceram há muitas décadas, mais de um século inclusive, e eles decidem visitar o Rio de Janeiro do século XXI. O primeiro J é ninguém mais, ninguém menos do que Joaquim Maria Machado de Assis, o famosíssimo Machado de Assis, também muito famoso, considerado um dos mais famosos autores defuntos da literatura, não só brasileira, hein? Mas mundial. Machado de Assis é um grande nome, na verdade, né? Que eu acho levou a nossa literatura a um patamar inédito até então. Um grande prosador, um grande autor de romances de folhetim, um grande contista, cronista, enfim, que viveu no século XIX, principalmente aí no Rio de Janeiro. E ele conversa com o outro J que aparece aqui nessa narrativa tão curiosa, que é José de Alencar, o seu coetâneo e outro grande nome da literatura brasileira. O Sérgio Rodrigues, ele até explora um pouquinho determinados boatos e fofocas que existiriam desde aquela época em que eles, enfim, conviveram sobre Machado ter traído, né, o amigo, dormindo com a sua esposa. Talvez o filho biológico de Alencar seria, na verdade, de Machado. Tem algumas fofocas a respeito
respeito, e eu particularmente gosto muito mais dos livros aí de Machado do que de José de Alencar, que é muito mais romântico, né? Uma pegada muito mais patriótica. Tem aí uma relação, eu acho, com a nossa cultura indígena, a cultura tipicamente brasileira e miscigenada, de modo muito europeu ainda, né? Seguindo certos padrões vindos de lá. E Machado, eu acho, é um grande nome porque consegue, eu acho, revolucionar mais e inovar mais o estilo de escrita, a própria estrutura, eu acho, de um romance, de uma narrativa, brincando com essa questão de um narrador já defunto, por exemplo, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, brincando muito com a história, eu acho, de adultério mais famosa da nossa literatura, que é de Bentinho e Capitu, e se ela teria o traído ou não. Dizem, né, que ele teve um longo casamento com Carolina, né, e que ele teria sido, enfim, feliz nesse matrimônio, sem tantos altos e baixos, e Machado sempre foi um homem bem reservado, mas escreveu muito sobre traições, curiosamente, e sobre certos adultérios, principalmente esposas pulando a cerca, né, num certo sentido. Então alguns gostam de aventar hipóteses de que se isso teria ou não acontecido em sua vida, se ele próprio estaria envolvido em algum caso assim, e assim por diante, mas eu acho que não é esse o caso. Eu tô, na verdade, aqui querendo mostrar para vocês que toda e qualquer viagem no tempo, e se nós viajássemos para o futuro, nós certamente estranharíamos o mundo e o tempo que a gente encontraria, e J, aqui nessa narrativa, ou seja, Machado e Alencar, eles fazem essa viagem motivados por uma notícia que eles recebem enquanto estão como espíritos ou fantasmas, enfim, lá muito sossegados entre as nuvens, no Olimpo dos escritores e outros intelectuais, não só brasileiros. Eles encontram Shakespeare e tantos outros. É muito delicioso de ficar tentando pelos nomes e pseudônimos que vão aparecendo, certos apelidos e tal. Quem seria quem, né, desses falecidos grandes nomes aí da cultura, né, mundial. Eles, na verdade, decidem voltar para cá, para o mundo dos vivos, para puxar o pé de uma mulher que seria uma professora universitária da Federal do Rio de Janeiro, responsável por um projeto de didatização e simplificação dos livros, para que os livros sejam compreendidos pelos leitores hoje. Então, seria um projeto de pegar todos esses romances considerados, né, pelos nossos leitores hoje difíceis, rebuscados, com um vocabulário, né, extremamente desconhecido, porque já muito datado, anacrônico, e reduziria as obras, as simplificaria, para que esse público pudesse lê-las e compreendê-las e assim por diante. Alencar recebe a notícia indignadíssimo, é óbvio, e é ele que quer assombrar, né, a tal professora. E Machado, não se sabe nem ao certo por que motivo, decide acompanhá-lo nessa jornada. Eles vêm e se deparam com professores, jovens, alunos universitários, enfim, ali na Federal, nos jardins, trocando ideias sobre literatura, inclusive sobre as obras deles, imaginem só, né? Mais de 150 anos depois, eles chegando aqui, sabendo que os livros continuam sendo lidos, o que é, claro, uma grata surpresa, eles ficam super empolgados. Porém, Alencar fica sempre muito mais triste, com ele tudo começa a dar mais errado, e com Machado não, que é o narrador personagem aqui da história. É ele que está contando tudo o que acontece. E eles vão se envolver numa situação super curiosa, né? Enfim, que vai ter um desfecho surpreendente. Eu não quero estragar a surpresa, mas eu gostaria de mencionar aqui para vocês uma cena que me chama muito a atenção, que eu acho extremamente simbólica dos nossos tempos, dos debates que a gente faz, das acusações que às vezes a gente também faz para esse mundo de hoje ser um mundo muito mais superficial num certo sentido, ao mesmo tempo politicamente mais engajado, com uma mentalidade um pouco mais aberta e costumes mais, né, frouxos e mais libertários, ao mesmo tempo, enfim, ainda há, né, obviamente, conservadorismos e resistências
da parte de certas pessoas, né, ditas de gerações anteriores, mas não só, até jovens. E é uma cena muito hilária que vale a pena que vocês conheçam. Eles chegam à universidade e se deparam com uma jovem universitária negra que está num discurso aí todo engajado, inflamado, falando sobre a negritude de Machado de Assis, que por muito tempo foi escamoteada e foi camuflada. Ele era negro, mas é um autor que nem se colocava como negro, porque muito provavelmente sabia que não encontraria tanto espaço pelos círculos intelectualizados e letrados da época como negro. E aí Jota, inclusive, pergunta, mas Jota, você é negro? Ela tá falando que você é negro, né? E Machado fica ouvindo todo esse discurso dela sobre essa questão. Vejam só. Para mim, ela disse, a importância de dizer para todo mundo que ele era negro, como nunca me disseram na escola quando eu era pequena, é uma só. Sabem qual é? A importância de espalhar que esse homem tinha sangue negro, que seu pai era um mestiço forro, que seu cabelo era de negro, que seus pelos faciais eram de negro, que seu pau com certeza tinha um roxo profundo de pau negro. A importância disso tudo, para mim, não tem nada a ver com uma essência preta que a gente pudesse encontrar no fundo do texto. Mensagens revolucionárias, consciência racial cifrada, nada disso, isso é conversa mole. O cara era totalmente assimilado, fez questão de passar por branco o quanto pôde. Fez uma pausa de 3 compassos, respirou fundo. É muito importante enfatizar neste momento que ele era negro, concordo. Uma coisa que sempre se escondeu, se abafou, se desconversou. Mas eu digo que a coisa só vai ser completa quando a gente puder acrescentar com ênfase também grande que ele não gostava nem um pouco de ser negro e fazia de tudo para se passar por branco. Chato, né? Mas era justamente isso que fazia ele ser diferente, a única criatura bilíngue num mundo bipartido de monoglotas. E ele olhava aquela sacanagem toda de dentro e de fora ao mesmo tempo. E é aí que está. É nesse entrelugar e só nele que uma voz profunda se faz possível. Podem confessar, dá meio que vergonha alheia do gênio, não dá? E eles saem dessa conversa, assim, Machado até mais maravilhado, Alencar decepcionado, aturdido, porque eles começam a sentir, não só nessa ocasião, mas em outras, que o que as gerações hoje estão dizendo para eles não fazem o menor sentido, né? Quando eles começam a ouvir sobre os direitos de grupos minoritários, veem que os costumes são outros, que as pessoas se tocam com mais facilidade, já usam roupas mais descontraídas, que a polícia está violentando uma pessoa com um corpo, né? Aparece a descrição metade masculino, metade feminino, aludindo muito provavelmente a uma pessoa trans, a um travesti ou algo assim, que estava na rua, né, à noite, a violência, o descaso público, os espaços por onde eles circulavam, como confeitarias, espaços conhecidos na Rua do Ouvidor que já mudaram bastante, as fachadas, as pessoas, a arquitetura, os costumes, os discursos. Eu acho muito saborosas essas cenas que mostram muito como hoje nós falamos coisas que para eles são incompreensíveis. Então, ler Machado e Alencar é difícil para muitos, e aí toma-se inclusive essa decisão de alterar o texto original desses grandes autores para que eles se tornem mais palatáveis para o gosto de hoje, mas eles também não compreendem a língua brasileira que nós estamos falando, né? Tendo em vista essa certa dessacralização, banalização num certo sentido de tudo e ao mesmo tempo, claro, neologismos que foram surgindo e que eles desconhecem completamente. Então, quando se fala da sigla do LGBT, eles não conhecem, né? O uso da palavra todes, mas que sentido faz? Como assim todos, todas e todes? O que é isso? É uma língua nórdica ou algo assim? Eles estão, né, um movimento decolonial, para eles são todos termos muito novos e que eles desconhecem e que eu acho marcam, né, fronteiras, diferenças, abismos entre as gerações. E eu acho que é um pouco isso que a gente vive.
Já não há certos controles e conservadorismos e certa rigidez que antes havia, e disse que hoje, né, o nosso momento é um momento de maior liberdade e, num certo sentido, uma maior democracia. Ao mesmo tempo é extremamente contraditório, porque nós temos tantas tecnologias que estão, isso sim, mais nos aprisionando do que nos libertando. É sempre esse um pouco o papo que eu tenho junto dos meus alunos em sala de aula. Então, sugiro que vocês conheçam essa obra do Sérgio Rodrigues, tão deliciosa e que faz essa viagem para um futuro. E sugiro que vocês agora, se quiserem, também participem aí, dizendo como é que vocês se imaginam na vida futura, né? Na vida futura. Daqui 100 ou 150 ou 200 anos, enfim, em que cidade, em que momento vocês gostariam de estar? Que futuro vocês gostariam de visitar? E o que vocês imaginam que encontrariam, né, num futuro como esses, tá bom? Aí nos vemos então na próxima semana aqui no nosso canal. Um fortíssimo abraço a todos, muito obrigada pela companhia e até lá!